O tema desta nossa aula de hoje é o emprego e o trabalho após a pandemia. 9 tendências. Quando a gente fala emprego e trabalho, há uma distinção, uma diferença entre a ideia de emprego e a ideia de trabalho. Tem gente que está empregado, mas não trabalha, né? Tem muita gente aí, principalmente funcionário público, que tal, políticos, enfim. Por outro lado, tem gente que trabalha muito, mas não está empregado. A ideia é que existam os dois ao mesmo tempo, né? Que a pessoa esteja empregada e esteja trabalhando. Daqui para frente, depois da pandemia, depois dessa onda toda, a tendência do mercado de trabalho é bem diferente daquela que nós conhecemos o ano passado. Ela não simplesmente já mudou, mas como ela vai mudar e continua essa transição. E nós vamos ver, então, 9 tendências. A habilidade que a gente vai trabalhar hoje é identificar as transformações no mundo do trabalho. Vejam só esta figura que está ao lado aí. Para quem está vendo o moço ali, ele está de terno e gravata, palitozinho, está ali no mundo dos negócios fazendo a sua apresentação. Bem atrás ali do notebook dele tem acho que não sei se é vinho, se é chopp, o que é, mas ele ali já está preparado para um golezinho. E está também ali de bermuda, né? É assim que funciona hoje. A câmera pega só um ângulo que você coloca. E isso já faz parte de uma mudança, de uma transformação no mundo do trabalho. Vamos lá. Das 9 tendências, nós vamos falar a primeira, ou seja, o aumento do trabalho remoto. Esse trabalho à distância, nós já estamos vivendo isso. Eu estou aqui com vocês e tive que aprender na raça e na graça. A gente está falando aqui em aula remota, mas vamos falar do trabalho remoto. Pesquisas apontam que 48% dos funcionários provavelmente trabalharão remotamente pelo menos parte do tempo após o Covid-19. Muita gente nas empresas estão trabalhando em casa. Em casa que a gente diz a qualquer lugar que pegue a internet, que dê conexão. Você pode estar lá na fazenda da Roberta lá e ali trabalhando normalmente. À medida que as organizações mudam para operações de trabalho mais remotas, empresas devem explorar as competências críticas que os funcionários precisam para colaborar digitalmente. Em outras palavras, treinamento. Tudo isso faz parte do processo de mudança. E esse treinamento, eles também exigem que as pessoas estejam preparadas para ajustar as estratégias de experiência dos funcionários. Ou seja, as organizações, as empresas, elas também têm que estar preparadas. Vão observando isso porque vocês vão enfrentar isso daqui para frente, no trabalho que vocês vão logo, logo adquirir. A segunda situação de mudança é a coleta de dados expandida. A análise mostra que 16% dos empregadores estão usando tecnologias com mais frequência para monitorar seus funcionários, por meio de métodos como entrada e saída de clock virtual, rastreamento do uso do computador e monitoramento de e-mails ou comunicações internas, bate-papo dos funcionários, enfim. Não é porque a pessoa está ali trabalhando na sua casa ou em qualquer lugar que dê acesso à internet que ela não está sendo vigiada. Essa coleta de dados expandida, ela vai ali monitorar à distância as pessoas que estão trabalhando para aquela empresa especificamente. Enquanto algumas empresas monitoram a produtividade, outras monitoram o envolvimento e o bem-estar dos colaboradores para entender melhor a experiência dos funcionários. Como é tudo novo,
a gente fica pensando, como será que está o aluno do outro lado? Como será que está o empregado do outro lado? Será que ele está passando por alguma dificuldade? Ora, que tem pessoas que entram em depressão, pessoas que não conseguiram se adaptar ao remoto, ao novo. É uma preocupação também dentro de um critério de saúde, para tentar monitorar também a produtividade, não só no quesito ali técnico, mas também nessa coisa de humanidade. A terceira possibilidade de mudança, ela já está acontecendo de fato, minimizando, diminuindo, talvez, o número de pessoas trabalhando, porque tem muitas situações que não precisam. Por exemplo, quando a pessoa trabalha em casa, não precisa que tenha alguém para limpar o escritório, alguém para fazer manutenção, porque as coisas mudaram. A incerteza econômica da pandemia fez com que muitos trabalhadores perdessem seus empregos e expuseram outros pela primeira vez a modelos de trabalho fora do padrão. Olha aqui, tem muita gente, tem muitas empresas que estão dando graças a Deus por esse novo modelo, porque até então a empresa teria que pagar um espaço para que acomodasse seus empregados. E agora não precisam mais desse espaço, porque os empregados estão trabalhando em casa, estão assim reduzindo o orçamento. Vamos ver aqui a quarta tendência: maior papel do empregador como rede de segurança social. O que é isto? A pandemia aumentou a tendência de os empregadores desempenharem um papel expandido no bem-estar financeiro, físico e mental dos seus funcionários. O apoio inclui licença médica aprimorada, assistência financeira, horários ajustados de operação e provisões de assistência infantil. São fatores pessoais e não externos que têm precedência sobre o que importa para a organização e funcionários. Então, existe essa possibilidade de adequar, de se reorganizar, voltado à ideia de segurança social. Uma quinta possibilidade, pós-pandemia, vão observando isso, porque essa tendência, ela veio para ficar. E vocês já estão sendo inseridos nesse novo modelo. A tendência é concentrar-se menos nas funções que agrupam habilidades não relacionadas do que nas habilidades necessárias para gerar vantagem competitiva, na vantagem da organização e nos fluxos de trabalho que alimentam essa vantagem. O que é isso? Ora, tem muita gente que tem muita habilidade, mas que aquelas habilidades que a pessoa tem não está relacionado com o trabalho no qual ela está desenvolvendo. Por exemplo, às vezes a pessoa tem a habilidade de ficar na recepção, de atender as pessoas. Ora, de uma forma remota, isso não é mais necessário. Você sabe fazer muita coisa, falar isso, aquilo, mas você tem que se empenhar agora nas habilidades necessárias dentro do esquema de competitividade das organizações. As próprias empresas vão buscar pessoas que tenham habilidades que têm a ver com o remoto. A sexta possibilidade ou tendência é desumanização dos empregados. Ou seja, enquanto algumas organizações, quando você fala organizações, você pode subentender aqui empresas, enquanto algumas empresas, algumas instituições, organizações reconheceram a crise humanitária da pandemia e priorizaram o bem-estar dos funcionários como pessoas, outras pressionaram os funcionários a trabalhar em condições de alto risco com pouco apoio, tratando-os como trabalhadores primeiro e depois como pessoas. Então, quando você fala da desumanização dos empregados, você está falando de humanizar, a empresa ter essa sensibilidade de humanizar o trabalho, o trabalhador, colocando o ser humano em primeiro lugar, depois o trabalho em si. Essa é uma discussão muito complicada
dentro do quesito política aqui no mundo e no Brasil. Ou seja, a tendência é envolver as pessoas que estão trabalhando remotamente numa nova cultura de equipe. Sétimo, surgimento de novos empregadores de primeira linha. Antes da Covid-19, as organizações já enfrentavam demandas crescentes por transparência. Empregados e candidatos em potencial julgarão as organizações pela maneira como trataram os funcionários durante e após a pandemia. Aí entra aquela ideia de ética nos negócios. Tá? As organizações progressistas se comunicam. Aqui é um dado muito, muito interessante nessa nova tendência. Aqui é um critério político. Existem muitas organizações progressistas no mundo que buscam um governo universal. Essas organizações, elas estão criando protocolos. Quando você fala organizações progressistas, você está ali falando de políticas até mesmo partidárias. O ano passado, tem uma flechinha, não sei se vocês podem ver aí, tem uma flechinha apontando eu aqui, ó. Eu estava nesse congresso, o congresso está marcado aqui, olha, nessa outra flechinha. Segundo encontro sobre ética nos negócios. Nessa ocasião, nós ganhamos o prêmio num concurso que teve dos melhores projetos educacionais para escolas no Brasil. Está aqui o Clóvis de Barros Filho e eu. E aqui esta placa que nós ganhamos, como um dos projetos que tem a ver com a ética nas escolas. Naquela ocasião, em 2018, portanto, antes da pandemia, já se falava em trabalho remoto e das mudanças progressistas no mundo dos negócios. Estamos no 8º ponto no que tange a questão da tendência no trabalho. Daqui para frente, deve existir a transição do design para eficiência ao design para resiliência. Essa transição é a mudança, porque não basta ser eficiente, você tem que ser resiliente. O que significa isso? A resiliência é a capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte, entre aspas, ou às mudanças. Então, esta capacidade que nós estamos tendo de nos adaptarmos à mudança, este novo real, esta coisa do virtual, não é fácil. O que vale agora é a resiliência, a capacidade de se adaptar ao novo, mesmo que este novo não seja tão legal assim. Mas este design, esta transição, ela se tornou necessária hoje. As organizações resilientes são mais capazes de responder e corrigem o curso rapidamente com as mudanças. As empresas que estão dispostas à mudança estão se adequando mais facilmente no mercado. Aqui vem o último item, que trata das mudanças que nós teremos, que já estamos tendo a partir da pandemia. A tendência para o mundo do trabalho é aumento da complexidade da organização. Após a crise financeira global, a atividade global, notem que nós estamos falando global, globalização, a atividade global de fusões. Quando você fala fusão, é você juntar um com o outro, fundir empresas. Esta atividade, ela está rápida, acelerada. E muitas empresas foram nacionalizadas para evitar falhas. Vocês que estão buscando o mercado de trabalho, que vão aí entrar nessa nova remessa de trabalhadores, fiquem atentos a isso. Haverá uma aceleração semelhante de fusões e aquisições e nacionalização das empresas. Já vai se preparando, se for o caso, de você trabalhar em casa. Se houver uma interrupção, por algum motivo, seja pandêmico ou não,
a gente já está estruturado, cada um no seu quadrado, no seu quarto, na sua sala, onde quer que seja, e assim resolvemos. E essas são as novas tendências. Para a gente encerrar aqui, transforme o seu potencial em potência.